Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Livros de Sangue, lançado em 2020. E olha que curioso, temos mais um longa baseado na obra do Clive Barker. Para quem não sabe, o Clive Barker escreveu vários livros de contos que justamente se chamam Livros de Sangue. Para quem acompanha o canal há mais tempo, deve se lembrar que eu já fiz um vídeo sobre o filme Livros de Sangue de 2009. O longa que vamos falar hoje é diferente, porque nesse filme de 2020 nós temos 3 contos que acabam conversando entre si. Já o filme de 2009 concentrava-se apenas em uma história específica, do Simon e da professora Mary Florensky. O Simon e a professora Mary Florensky aparecem aqui também, mas a história deles é levemente diferente. De todo jeito, eu recomendo que você veja o vídeo que eu fiz sobre o filme de 2009, porque como eu disse, tem algumas diferenças e é bem interessante. O link vai estar na descrição, mas assista este vídeo primeiro e não se preocupe, isso não vai atrapalhar em nada você ver o vídeo que eu já fiz, porque como eu disse, a coisa toma rumos diferentes, apesar de ter o mesmo conceito. E se você se interessou pela história e quiser comprar algum livro do Clive Barker, que é um ótimo autor, eu vou deixar o link para a Amazon na descrição. Assim, quando você efetuar a compra, estará ajudando o canal sem pagar nada a mais por isso. E não precisa ser só livro, tá? Qualquer coisa que você comprar utilizando o meu link acabará beneficiando o canal. Bom, então isso dito, vamos à história. Nesta livraria, um homem é atacado por este sujeito chamado Bennett. Aparentemente, o bibliotecário devia dinheiro para Bennett. Sem dinheiro, o sujeito oferece uma contrapartida. Ele diz a Bennett que sabia onde havia algo extremamente valioso, cujo nome é Livro de Sangue. O bibliotecário diz o endereço de onde estava este livro e Bennett o mata assim mesmo. Em seguida conhecemos esta jovem chamada Jenna Branson. Ela é um tanto quanto problemática. Logo de cara nos é revelado que alguma tragédia aconteceu com alguém próximo a ela e que isso a afetou profundamente. Jenna tomava remédios controlados, mas tinha os largado recentemente, por não se sentir ela mesma quando tomava toda aquela medicação. A mãe dela, Nicole, não estava nem um pouco feliz em descobrir isso. Estava claro que a relação entre as duas não era muito boa. E quando Jenna escuta sua mãe falando com o namorado dela que planejava colocar a filha em uma espécie de instituição psiquiátrica, se ela não melhorasse logo, Jenna decide fugir. Ela pega dinheiro e algumas joias e sai de casa. Para todo lugar onde ia, a protagonista levava este fone de ouvido, mas ela não escutava nada nele, apenas o utilizava como um abafador de ruído. Isso porque Jenna tem misofonia, de modo que o som das pessoas comendo ou coisas similares era extremamente desagradável para ela. Na rodoviária, quando comprava a passagem, a protagonista vê um estranho homem olhando para ela. Como ela deixou à vista uma grande quantidade de dinheiro, imaginamos que aquele sujeito planeja roubá-la ou algo assim. A jovem sai dali o quanto antes e entra no ônibus. Ao que o transporte segue viagem, quando faz sua primeira parada, Jenna vê aquele sujeito estranho novamente. Assustada, ela decide sair do transporte sem que ele a veja. Em seguida, ela vai para um cybercafé, onde procura um local para passar a noite. Jenna encontra uma casinha bastante agradável, com um preço razoável. Assim sendo, ela decide alugar um quarto. Quando chega ao local, ela conhece Gavin, que também tinha alugado um quarto ali. Os donos da casa são este casal de velhinhos, o Sam, que é uma espécie de carpinteiro, e sua esposa, Ellie, uma enfermeira aposentada. Sam e Ellie se mostraram bastante receptivos, e quanto a Gavin, ele parece estar interessado em ser mais que amigo da protagonista. Pela noite, enquanto Jenna dormia, ela parece ter um pesadelo, em que vê Gavin indo até seu quarto. Ela não conseguia se mexer, como se tivesse tido uma paralisia do sono. De repente, Gavin é golpeado na cabeça por Ellie. Sam também aparece com uma trena em mãos. Nada daquilo parecia fazer sentido, e pela manhã Jenna acorda sã e salva, em sua cama. Foi só um pesadelo, pensou ela. A protagonista vai até um café perto da hospedaria, onde espera encontrar Gavin, conforme combinado com ele na noite anterior. Mas o rapaz não apareceu, e ali naquele café Jenna novamente vê aquele homem estranho. Assustada, ela foge e vai novamente para a hospedaria. Lá ela conversa com Ellie, que tenta acalmá-la. Ao conversar com a senhora, Jenna se sente acolhida. Ela conta que tem medo de estar vendo coisas que não existem e ficando louca. A senhora também compartilha com Jenna que tinha perdido 2 de seus filhos e que nunca se recuperou daquilo, embora tinha aprendido a lidar com a dor. Sentindo-se melhor naquele lugar, a jovem decide ficar ali mais alguns dias. Um pouco depois, quando estava em seu quarto, Jenna ouve sons estranhos vindo da parede.
Ao investigar um pouco mais, ela descobre que havia uma pessoa ali, em uma condição assustadora. Ela manda mensagem para Gavin pedindo para ele chamar a polícia. O rapaz responde ela dizendo que faria isso imediatamente. O que ela não sabia, no entanto, é que quem estava respondendo ela, através do celular do Gavin, era a Ellie. A senhora tenta entrar no quarto e, quando o faz, Jenna acerta um golpe nela, derrubando-a no chão. Nisso ela corre. Sam se aproxima para ver o que estava acontecendo. Jenna acha esta passagem secreta e acaba entrando neste quarto onde havia várias pessoas presas, com olhos, orelhas e bocas costurados. Apavorada, ela sai dali. Mas pouco depois ela acaba sendo capturada por Sam e Ellie. Descobrimos que aquela senhora já tinha colocado algo na bebida de Jenny desde a primeira noite em que ela pisou na casa. O que ela tinha colocado era uma espécie de sedativo que deixava a pessoa imobilizada. Percebemos que na noite do pesadelo, o que Jenna viu de fato aconteceu. Gavin tinha de fato sido atacado naquela noite e tinha se tornado um dos vários corpos escondidos nas paredes e em outros lugares daquela casa. Ellie, desde seus tempos de enfermeira, queria acabar com o sofrimento de seus pacientes. Ela adquiriu esse senso distorcido em que acreditava estar fazendo o bem às pessoas que ela deixava imobilizadas, recebendo os cuidados dela. Para Ellie, aquelas pessoas estavam livres de toda a dor e a tristeza que a vida causa. Elas não tinham que ver nem ouvir nada, apenas existir, recebendo os cuidados dela. O mesmo aconteceria agora com Jenna, que após receber um sedativo não conseguia se mexer. Mas eis que a campainha toca. Ellie vai atender e encontra o homem que Jenna via por toda parte. Percebemos que ele era real e não apenas uma alucinação dela. Aquele homem estava ali atrás de Jenna. A razão para ele estar perseguindo ela era porque ele era o pai de Tony, um amigo meio que namorado que a Jenna tinha. Tony tinha tirado a própria vida e pouco antes de morrer, a última pessoa com quem ele falou, por telefone, foi a Jenna. Assim, o pai do rapaz, chamado Balsan, achava que a culpa da morte do filho era dela. Por essa razão, ele queria conversar com ela e entender o que aconteceu. Mas em vez disso, ele é golpeado na cabeça por Sam, que surge de fininho. O casal decide se livrar do corpo de Balsan. Eles deixam Jenna de lado porque acreditavam que ela não tinha como sair dali. Mas a nossa heroína se mostra bastante obstinada, resistindo aos efeitos da paralisia, e assim ela consegue, ainda que com muita dificuldade, sair dali. Jenna acaba entrando no carro do casal na esperança de fugir dali, mas infelizmente as chaves não estavam no veículo. Logo em seguida, Sam entra no carro, onde tinha colocado o corpo de Balsan, sem ter ideia de que Jenna estava escondida ali dentro. O senhor segue com o carro, esperando se livrar daquele corpo. Ellie o acompanha em outro veículo. Quando os dois chegam a este local onde havia um precipício, eles conseguem fazer o carro cair para fazer parecer que Balsan tivesse atentado contra a própria vida. Nisso, Ellie, que estava ali dentro, acaba caindo junto. E assim acaba o conto. Pera, mas não diz o que aconteceu com ela? Calma, meu caro Padawan. O segundo conto é sobre a professora Mary Florensky, uma professora que estuda o paranormal. Mary diz que tudo começou quando ela foi visitada por Simon, que dizia ser um médium. Ela, cansada de charlatões e coisas do tipo, simplesmente quis ignorá-lo. Mas quando Simon menciona o filho dela que tinha morrido muito jovem de câncer, ela decide lhe dar uma chance. Ela ainda assim estava incrédula e pensava que tudo o que aconteceria seria desvendar um novo farsante. Simon é colocado numa sala controlada onde seria observado por Mary e vários de seus alunos. Ele ficaria nu ali esperando que os mortos falassem através dele. Mas antes que isso acontecesse, a professora revista o rapaz para se certificar de que ele não estivesse escondendo nada que pudesse usar para simular algum evento sobrenatural. Após isso, o experimento começa e de repente as luzes desligam sozinha. Simon começa a gritar de maneira histérica e todos ficam apavorados. Quando as luzes voltam, vemos várias marcas estranhas nas paredes, como se fossem mensagens deixadas pelos mortos. No chão, Simon estava tendo uma convulsão. Ele é levado para o hospital logo em seguida e Mary fica impressionada, embora tentasse negar que aquilo fosse real. Ainda assim, passou-se um tempo e Simon foi pouco a pouco fazendo Mary acreditar nele. Os dois começaram a se envolver amorosamente e após a chegada de Simon, Mary também vê algumas manifestações de seu falecido filho, o que a deixa inclinada a acreditar no sobrenatural. Na conferência, ela explica a todos que com o financiamento deles, seriam capazes de fazer coisas magníficas e provar a existência da vida após a morte. Tudo isso através das habilidades incríveis de Simon.
Mas aí vemos um segmento do passado em que Mary pegou o suposto médium com uma de suas alunas na cama. Mary fica chocada com a cena e pede a Simon para se explicar. Ele, completamente bêbado, acaba falando que tudo era uma mentira. Ele não tinha a capacidade de falar com os mortos. A professora não conseguia acreditar, afinal ela viu com os próprios olhos. Mas Simon explica que ele forjou o experimento. Ele tinha pintado o lugar com tinta especial que só aparece quando amônia é liberada no ambiente. Além disso, ele pagou um cara para desligar as luzes no momento crítico para conseguir fazer seu truque. A convulsão que ele teve também foi autoinduzida. Ele disse tudo o que Mary queria ouvir, uma mãe que perdeu o filho e desejava mais que tudo falar novamente com ele. Enfim, tudo era uma fraude. Ao saber disso, é claro, Mary fica furiosa e ataca Simon. Depois, quando estava sozinha, ela vê uma manifestação sobrenatural genuína. Seu filho escreveu na lousa: "Traga-o para nós". Assim sendo, no dia seguinte, Simon foi falar com a professora, esperando que ela o mandaria embora e nunca mais quisesse vê-lo. Inesperadamente, no entanto, ela diz que tinham que continuar juntos, pois tinham uma pesquisa para fazer e precisavam do dinheiro dos investidores. De volta à conferência, vemos Mary finalizar seu discurso, dizendo que Simon iria lhes dar uma demonstração do sobrenatural. Ele não sabia bem o que ela queria dizer, pois não tinham combinado nada. Ainda assim, ela diz apenas para ele entrar no jogo dela. Depois a mulher o tranca ali e diz aos outros que não importa o que ouvissem, não deveriam interferir. Os mortos falariam através de Simon, e isso demandava sacrifício. O rapaz fica ali no quarto sem entender bem o que aconteceria, e de repente as luzes se apagam e Simon vê os mortos, figuras terrivelmente assustadoras. Mais do que tudo, eles desejam contar suas histórias, e Simon é o livro. Assim, o seu corpo é completamente dilacerado. Ouvimos os gritos estridentes de Simon, em completa agonia, enquanto é submetido à mais excruciante das torturas que poderiam ser impostas na carne. Quando a música de dor e sofrimento cessa e Mary abre a porta, vemos apenas um retrato de puro horror do que um dia foi Simon. A professora, maravilhada, exibe aos espectadores os entalhes na pele do homem, que contam as histórias dos mortos. E assim acaba o segundo conto. O terceiro conto é a continuação daquele segmento que vimos no início. Bennett e seu parceiro se dirigem ao local em que o bibliotecário disse estar o livro de sangue, um item valiosíssimo. É interessante como os contos se ligam, porque, por exemplo, nós vemos Bennett e seu comparsa passarem pela Jenna. Essa cena antes tinha aparecido no conto dela, e aqui vemos a partir da perspectiva dos dois caras. Ok, mas o que importa é que o lugar onde o livro estava tinha uma péssima reputação. Era um lugar abandonado que dizem ser assombrado e que ninguém, em sã consciência, se atrevia a visitar. Mas Bennett e Steve estavam obstinados esperando, com esse trabalho, ganhar a bolada que resolveria a vida deles. Quando chegam no endereço, logo de cara notam que a reputação do lugar é devida. Parecia uma paisagem digna de um pesadelo, e logo que chegam ali, Steve começa a agir de maneira estranha. Ele vai até uma igreja, onde diz estar ouvindo a voz de sua mãe, pedindo para que ele se junte a ela. Bennett tenta convencê-lo de que nada daquilo é real e de repente Steve dispara a arma, assim dando fim à sua existência. Mesmo chocado com aquilo, o homem decide seguir em frente. Bennett vai até esta casa que percebemos ser a residência de Mary Florensky. Em um dos quartos ele encontra uma já envelhecida Mary. Ao lado dela estava Simon, completamente resignado à sua situação. Bennett diz que apenas queria o livro de sangue e, se lhe fosse entregue isso, ele iria embora. Mary explica que Simon era o livro, tendo em sua pele cravada as histórias dos mortos. Ela também diz que o intruso não era o primeiro a querer levar o livro de sangue e certamente não seria o último. Por fim, ela afirma que a história dele, do Bennett, já estava escrita e terminava aqui. Nisso vemos um amontoado de ratos ir em direção ao vilão. Completamente apavorado, ele foge dali. Mas de repente o homem nota que embaixo de sua camisa havia um dos ratos. E em vez de simplesmente erguer a camisa ou tirá-la, Bennett decide dar umas facadas esperando matar o rato, o que claro acaba por feri-lo gravemente. Mesmo assim, ele continua correndo até chegar a este local, onde ele vê um conhecido nosso. Sam estava movendo o corpo de Gavin. Os dois homens se encaram até que Ellie surge de surpresa, atacando Bennett
dando assim o fim à história dele. Após isso, nós vemos que Jenna sobreviveu à queda de antes. Ela estava bastante ferida, mas viva. As autoridades pensaram que o pai do ex-namorado dela, o tal Balsan, achando que Jenna tinha algo a ver com a morte do filho, planejou dar fim à própria vida e levar a moça junto. Jenna não contou a ele sobre o casal de velhinhos. De volta à sua casa, vemos ela ainda sofrendo por tudo o que aconteceu. Vemos então o que aconteceu naquela última ligação que Jenna teve com Tony. Tony estava no alto do telhado de um prédio e Jenna o encorajou a pular. Ela agiu como se fosse fazer o mesmo depois, numa espécie de pacto de morte, mas aparentemente ela nunca pensou em fazer isso, ou mudou de ideia após a morte de Tony. Ou seja, Balsan estava certo em culpá-la pela morte do filho. Seja como for, Jenna não consegue lidar com o remorso e com a dor que sentia por tudo, e por fim, vemos ela voltando para a casa de Ellie e Sam por vontade própria, se submetendo aos cuidados doentios deles. Os olhos, a boca e as orelhas dela são costurados e ela é paralisada, se tornando mais um dos muitos corpos que habitavam aquela casa, presa em alguma parede onde não era possível ver absolutamente nada, ou conforme a concepção de Ellie, longe de toda a agonia que era a vida real. Com isso, o filme termina com Mary falando a Simon o seguinte: "Tantas histórias, quem será o próximo?" Gostou da minha interpretação? Bom, vou te dizer, eu gostei bastante desse filme, eu acho que é a melhor adaptação de uma obra do Clive Barker, pelo menos que eu vi. E olha que eu vi algumas coisas, hein, tipo Hellraiser, Raça das Trevas, que aliás tem vídeo no canal também, e claro, também já vi o filme Livros de Sangue de 2009, e de novo fica aí a recomendação para você ir lá ver o vídeo. Se quiser comprar algum dos livros, também use meu link. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, e comentar aí alguma coisa para ajudar no algoritmo. Bom, por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!